Lembrai-vos, porém, do Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá poder para fazer riquezas, a fim de estabelecer a aliança que jurou a vossos pais. Como hoje se devia Deuteronômio 8:18 esta manhã, enquanto o mundo dorme em silêncio, há alguém acordado por causa do peso esmagador das contas não pagas. Alguém que olha para o teto de seu quarto se perguntando como vai enfrentar mais um dia de escassez. Alguém que trabalhou até a exaustão, que orou com lágrimas nos olhos, que fez tudo o que era humanamente possível, mas o dinheiro continua escorregando por entre os dedos como areia fina. Se essa pessoa é você, quero que saiba que não está sozinho nesta batalha. Mais importante, que há uma saída que poucos descobriram. Durante séculos, um segredo extraordinário permaneceu escondido nas páginas da Bíblia. Não escondido por Deus, mas esquecido por olhos apressados e corações distraídos. É uma revelação tão poderosa que, quando você a entende e aplica corretamente, pode quebrar as cadeias financeiras que oprimem sua vida há anos. Hoje você vai descobrir aquela chave espiritual que o próprio Jesus nos deixou. Uma oração esquecida que tem o poder de ativar portas da provisão divina que permaneceram fechadas por muito tempo. A verdade que ninguém lhe disse é esta: sua situação financeira não é apenas o resultado de circunstâncias econômicas externas. É o reflexo de batalhas invisíveis que são travadas no mundo espiritual, onde os princípios eternos determinam sua realidade material. Quando esses princípios são ignorados ou mal compreendidos, eles criam bloqueios que podem paralisar a prosperidade por décadas. Mas quando ativados corretamente, eles liberam um fluxo de bênçãos que ultrapassa toda a compreensão humana. Imagine por um momento um agricultor que ora fervorosamente todos os dias por uma colheita abundante, que estuda as condições climáticas, que prepara meticulosamente seu equipamento, mas que esquece o passo mais fundamental: plantar a semente no solo. Sua fé é genuína, sua dedicação admirável. Mas o milagre que ele anseia não se concretiza porque o princípio básico da semeadura não foi ativado. É assim que muitos crentes vivem suas vidas financeiras: orando, trabalhando, se esforçando, mas não ativando os códigos espirituais que Deus estabeleceu para a prosperidade. Durante demasiado tempo, a religiosidade incompreendida criou uma separação artificial entre Deus e o dinheiro, como se a pobreza fosse uma virtude espiritual, ou como se a abundância fosse incompatível com a santidade. Essa mentalidade manteve milhões de filhos de Deus em prisões financeiras desnecessárias, aceitando a escassez como se fosse a vontade divina, quando a Bíblia ensina claramente o contrário. A pobreza não é uma bênção, é uma forma de escravidão que limita nossa capacidade de servir a Deus e abençoar os outros. Jesus, em sua infinita sabedoria, nunca comunicou as verdades mais profundas direta, e obviamente, ele usou parábolas, metáforas, histórias que exigiam reflexão e busca sincera. Seus ensinamentos sobre dinheiro não foram exceção. Ele deixou códigos espirituais escondidos em versículos que a maioria lia superficialmente, sem parar para decifrar as chaves de prosperidade que eles contêm. Essas instruções divinas sobre finanças estão lá há 2000 anos, esperando para serem descobertas por corações famintos pela verdade completa. O inimigo de nossas almas conhece perfeitamente bem o poder que reside nessas revelações bíblicas e, portanto, trabalha incansavelmente para mantê-las ocultas ou distorcidas. Ele prefere que permaneçamos focados nas lutas externas, ignorando as armas espirituais que podem mudar nossa situação na raiz. Mas hoje, essa ignorância chega ao fim. Você descobrirá que o milagre da prosperidade não começa quando o dinheiro aparece em sua conta bancária. Começa quando você muda sua postura espiritual diante de Deus e ativa sua fé com ações específicas e determinadas. A primeira revelação que transformará sua perspectiva é encontrada em Lucas 16:10, onde Jesus declara: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A maioria das pessoas lê este versículo e o interpreta simplesmente como uma lição de honestidade básica. Mas há uma dimensão espiritual muito mais profunda aqui, que funciona como um código de acesso à abundância divina. Jesus está revelando uma lei espiritual fundamental: como você lida com os recursos limitados que você tem agora. Não importa quão pequenos, determina diretamente a quantidade de bênçãos que Deus confiará a você no futuro. Este é um princípio de mordomia que funciona como uma senha invisível no reino espiritual. Quando você demonstra fidelidade com o pequeno, você ativa uma promessa de multiplicação que transcende as limitações naturais. Muitas pessoas vivem com a mentalidade de: quando eu tiver mais, então posso ser generoso. Mas Jesus nos ensina exatamente o oposto. A generosidade deve começar agora, mesmo com os recursos mínimos que você possui. Pode ser compartilhar uma refeição com alguém necessitado,
dar uma oferta pequena, mas sincera, ou até mesmo algo tão simples como compartilhar esta mensagem com alguém necessitado. Essas ações de fidelidade no pequeno enviam um sinal ao céu de que você está pronto para administrar bênçãos maiores. Este princípio funciona como um termostato espiritual. Assim como um termostato regula a temperatura de acordo com as configurações definidas, seu nível de fidelidade no pequeno configura o nível de bênçãos que o céu liberará em sua vida. Não é por acaso que as pessoas mais prósperas da Bíblia foram aquelas que demonstraram fidelidade consistente em pequenas coisas antes de receberem maiores responsabilidades. José administrou fielmente a casa de Potifar antes de governar o Egito. Davi cuidou das ovelhas de seu pai antes de pastorear uma nação. A segunda revelação que mudará sua vida financeira para sempre é encontrada em Deuteronômio 8:18. Lembra-te, porém, do Senhor teu Deus, porque Ele te dá o poder de enriquecer a fim de confirmares a aliança que jurou a teus pais, como foi hoje. Este versículo contém uma verdade revolucionária que a maioria das igrejas nunca ensina com a profundidade que merece. Deus não apenas permite que você prospere, Ele concede ativamente a você a capacidade, força, criatividade e sabedoria necessárias para gerar riqueza. Leia esta promessa novamente com atenção. Deus lhe dá o poder de fazer riquezas. Não diz que talvez lhe dê poder, ou que o dará a você apenas se você atender a certas condições impossíveis. Diz que Ele lhe dá esse poder como parte de sua aliança com você. Sua prosperidade não é um acidente ou um golpe de sorte. É uma confirmação viva de que Deus cumpre suas promessas. Quando você supera dívidas, quando alcança estabilidade financeira, quando tem abundância para prover e dar, você está demonstrando ao mundo que serve a um Deus fiel que cuida de seus filhos. Mas observe o detalhe crucial neste versículo. Ele começa com: mas lembra-te do Senhor teu Deus. A memória espiritual, o reconhecimento constante de quem Deus é em sua vida, deve preceder a manifestação da prosperidade. Antes de receber bênção material, o relacionamento com o doador de todas as bênçãos deve ser firmemente estabelecido em seu coração. Esta não é uma transação comercial. É um relacionamento de aliança que requer reconhecimento, gratidão e aliança genuína. Quando você combina essa revelação com a promessa de Provérbios 10:22, é a bênção do Senhor que enriquece, e não acrescenta tristeza por ela. Você percebe que há uma diferença fundamental entre a riqueza que vem de Deus e a riqueza que é buscada por meios puramente humanos. A riqueza divina não traz consigo estresse, a ansiedade, os compromissos morais questionáveis ou os fardos emocionais que muitas vezes acompanham a riqueza mundana. É uma prosperidade que vem com paz, propósito e a capacidade de ser uma bênção para os outros. Agora que você entende esses princípios fundamentais, é hora de ativar a oração que colocará as forças celestiais em movimento em seu favor. Esta não é uma fórmula mágica, mas uma declaração de fé baseada em promessas bíblicas específicas. É uma oração que reconhece Deus como a fonte de todo poder para gerar riqueza, que ativa sua posição de aliança com Ele e que declara com autoridade espiritual as bênçãos, que já são suas por direito divino. Nos próximos 21 dias, você fará esta oração 3 vezes ao dia, ao acordar, ao meio-dia e antes de dormir. Não leia mentalmente como se fosse qualquer texto. Ore em voz alta, com convicção, com autoridade, porque suas palavras têm poder criativo quando estão alinhadas com a vontade de Deus. Toda vez que você proferi-lo, você estará enviando ondas de fé para o mundo espiritual que ativarão respostas sobrenaturais em sua realidade física. Pai Celestial, Criador do universo e dono de tudo que existe, hoje venho à sua presença, não com desespero, mas com fé inabalável em suas promessas eternas. Lembro-me de ti, Senhor, porque reconheço que tu és a fonte de todo poder e de toda a provisão em minha vida. Não é meu trabalho, não é a economia, não é o governo, não são as circunstâncias externas que determinam minha situação financeira. É você quem me dá o poder. Declaro com autoridade que sou fiel no pouco que tenho hoje. Eu administro sabiamente cada peso, cada oportunidade, cada recurso que você colocou em minhas mãos. E porque sou fiel no pouco, reivindico que a promessa seja colocada acima de muito, não aceito mais a mentalidade de escassez que limitou minha vida. Rejeito todas as palavras negativas que proferi sobre minhas finanças. Eu cancelo todas as declarações de derrota que saíram da minha boca. Sua palavra estabelece que sua bênção é aquela que enriquece e não acrescenta tristeza. Portanto, recebo agora mesmo aquela bênção que traz prosperidade sem dor, abundância sem ansiedade, riqueza sem comprometer minha integridade. Declaro que as portas da oportunidade se abrem diante de mim. Os contatos certos
aparecem no momento perfeito. Ideias criativas fluem pela minha mente. A sabedoria para tomar as decisões financeiras corretas se manifesta em minha vida. As dívidas que me sobrecarregaram começam a desmoronar agora sob o poder de sua palavra. O dinheiro entra na minha vida de maneiras inesperadas, mas legítimas. Investimentos que pareciam perdidos são recuperados de forma sobrenatural. Oportunidades de negócios que honram seu nome são apresentadas a mim. Tudo que toco prospera, porque seu favor repousa em minha vida. Não procuro riqueza para acumular egoisticamente, mas para ser um canal de bênção para os outros. Quero prosperar para poder dar o dízimo abundantemente, dar generosamente, ajudar efetivamente os necessitados. Minha prosperidade será um testemunho vivo de sua fidelidade, para que outros saibam que você serve a um Deus que provê abundantemente para seus filhos. Confirme sua aliança comigo por meio do meu sucesso financeiro. Que minha vida seja uma prova irrefutável de que você cumpre o que promete. Deste momento em diante, ando na prosperidade porque ando na tua vontade. Minha mente se alinha com pensamentos de abundância. Minhas palavras declaram bênção. Minhas ações refletem a fé em sua provisão ilimitada. No poderoso nome de Jesus, que se tornou pobre para que eu pudesse ser rico, que suportou minha escassez para que eu pudesse viver em abundância, recebo libertação financeira completa, agora. Qualquer obstáculo espiritual que tenha impedido minha prosperidade é removido neste momento. Caminho em direção ao meu destino de abundância, com total confiança em você. Amém. Esta oração não é apenas um pedido. É uma declaração de guerra espiritual contra a pobreza e uma proclamação de fé nas promessas inquebráveis de Deus. Cada vez que você proferir, estará fortalecendo sua fé, renovando sua mente e enviando sinais claros ao mundo espiritual de que decidiu viver no nível de bênção que Deus sempre planejou para você. Mas a oração é apenas o primeiro passo. A fé sem ação correspondente permanece estéril. É por isso que, além de orar diariamente, você fará uma ação física específica que servirá como ponto de contato para a sua fé. Você vai escrever com sua própria mão o versículo de Deuteronômio 8:18 em um pequeno pedaço de papel. Não imprima, não copie digitalmente, escreva com sua própria caligrafia, porque há poder espiritual no ato físico de escrever a palavra de Deus. Depois de escrever o versículo, dobre-o com cuidado, como se estivesse selando um convênio sagrado com o Todo-Poderoso. Mantenha esse papel em sua carteira, em sua Bíblia ou em qualquer lugar onde você manuseie dinheiro regularmente. Toda vez que você ouvir ou tocar, repita em voz alta: o Senhor me dá forças para adquirir riquezas. Sua bênção enriquece minha vida e não acrescenta tristeza. Este papel se tornará um lembrete constante da promessa divina ativada em sua vida. Alguns podem pensar que escrever versículos e guardá-los é infantil ou supersticioso, mas os maiores líderes espirituais da história praticaram exatamente isso. Os reis de Israel escreveram a lei com suas próprias mãos como um mandamento divino. O próprio Jesus citou as Escrituras em voz alta, mesmo quando estava sozinho no deserto enfrentando tentações. Os apóstolos carregavam pergaminhos com versículos como lembretes constantes das promessas de Deus. A razão pela qual essa prática é tão poderosa é porque envolve múltiplos sentidos no processo de fé. Quando você escreve, você imprime a verdade em sua mente subconsciente. Quando você lê em voz alta, você declara a palavra de Deus sobre sua situação. Quando você mantém o papel perto de você, você mantém um lembrete físico constante das promessas de Deus. Essa combinação de elementos visuais, auditivos e sinestésicos cria uma atmosfera de fé que acelera a manifestação de milagres. Sua voz tem poder criativo quando está alinhada com a palavra de Deus. No princípio, Deus falou, e o universo veio à existência. Ele criou você à sua imagem, o que significa que suas palavras também têm poder para moldar sua realidade. Quando você fala versículos da Bíblia sobre sua situação financeira, você não está simplesmente repetindo informações. Você está liberando forças espirituais que trabalham para materializar o que você declara na fé. Mas tome cuidado para não contaminar esse processo com dúvidas ou declarações contraditórias. Se você orar por prosperidade pela manhã, mas falar sobre escassez à tarde, estará enviando sinais confusos que neutralizam o poder de sua fé. Mantenha a consistência em suas declarações. Se alguém lhe perguntar como estão suas finanças, não responda com uma lista de reclamações e limitações. Em vez disso, ele declara: Deus está me levando a um novo nível de prosperidade. Suas bênçãos estão se manifestando em minha vida. Durante estes 21 dias de oração e declaração,
É importante também que mantenhais uma atitude de expectativa ativa. Não fique sentado esperando que o dinheiro apareça magicamente à sua porta. Mantenha os olhos abertos para as oportunidades que Deus coloca em seu caminho. Talvez seja uma ideia de negócio que de repente se torna clara em sua mente. Talvez seja um contato inesperado que lhe oferece uma oportunidade de trabalho. Talvez seja um investimento que parecia perdido, mas de repente é milagrosamente recuperado. A fé genuína sempre produz a ação correspondente. Quando você realmente acredita que Deus está preparando bênçãos para você, você começará a agir como alguém esperando para recebê-las. Você melhorará sua educação financeira para estar preparado para gerenciar mais recursos. Você desenvolverá novas habilidades que lhe permitirão gerar mais renda. Você construirá relacionamentos que podem se transformar em oportunidades futuras. A verdadeira fé é proativa, não passiva. Também é crucial que durante este período de ativação espiritual, você mantenha um coração de gratidão, mesmo antes de ver os resultados completos. A gratidão é a linguagem do céu. Quando você agradece a Deus pelas bênçãos que ainda não vieram, você está demonstrando uma fé que transcende as circunstâncias visíveis. Você está declarando que confia mais em suas promessas do que em sua situação atual. Comece cada dia agradecendo a Deus pela prosperidade que está entrando em sua vida. Seja grato pelas oportunidades que estão se abrindo, pelas portas que estão sendo destrancadas, pelas ideias criativas que estão fluindo, pelas conexões divinas que estão sendo estabelecidas. Termine cada dia agradecendo pelos sinais de progresso que você foi capaz de observar, não importa quão pequenos eles possam parecer. Não subestime o poder dos pequenos sinais. Talvez você encontre uma moeda na rua. Você pode receber um desconto inesperado em uma compra. Talvez alguém lhe devolva o dinheiro que você emprestou e não esperava mais receber. Essas bênçãos aparentemente pequenas são, na verdade, sinais de que o processo de liberação financeira está em andamento. Reconheça-os e seja grato por eles, porque eles são as primícias da maior colheita que está por vir. Mantenha um registro escrito de todas as manifestações positivas que você experimenta durante esses 21 dias. Não importa quão pequena possa parecer, este registro servirá como evidência tangível do poder de Deus em ação em sua vida e fortalecerá sua fé para acreditar em bênçãos ainda maiores. Quando você vir as páginas se enchendo de testemunhos da provisão divina, sua confiança crescerá exponencialmente. Também é essencial que durante esse processo, você se cerque de pessoas que apoiem sua fé e evitem aqueles que falam constantemente negativamente sobre dinheiro ou que zombam de suas expectativas de prosperidade. A fé é contagiosa. Ao começar a ver os frutos dessa prática espiritual, é importante que você não se esqueça da razão pela qual Deus o faz prosperar. De acordo com Deuteronômio 8:18, Ele lhe dá poder para fazer riquezas, a fim de estabelecer sua aliança. Sua prosperidade não é apenas para seu benefício pessoal, é um testemunho para os outros da fidelidade de Deus. Quando os outros virem sua transformação financeira, alguns perguntarão: como você conseguiu essa mudança? Esses serão momentos preciosos para compartilhar a bondade de Deus e levar outros à mesma libertação que você experimentou. A generosidade deve ser parte integrante de sua nova vida de prosperidade. Não espere até ter milhões para começar a doar. Comece a dar proporcionalmente agora e observe como Deus honra sua generosidade com bênçãos multiplicadas. A lei da semeadura e da colheita nunca falha. O que semeares no reino de Deus, colhereis multiplicado na vossa vida natural. Lembre-se também de que a verdadeira prosperidade bíblica não é medida apenas pela quantidade de dinheiro que você acumula, mas pelo impacto positivo que você causa na vida dos outros. Use sua crescente estabilidade financeira para abençoar sua família, apoiar causas justas, investir no avanço do reino de Deus na terra. Quando sua prosperidade se torna prosperidade para os outros, você está vivendo no mais alto nível de propósito divino para a sua vida financeira. Em tempos de dúvida ou desânimo, que inevitavelmente virão à medida que você caminha em direção à sua plena libertação financeira, retorne aos versículos fundamentais que aprendeu hoje. Lembre-se de que Deus lhe dá poder para enriquecer, que sua bênção enriquece sem adicionar tristeza, que quem for fiel no pouco será colocado acima de muito. Estas não são simplesmente promessas bonitas. São decretos divinos que têm mais poder do que qualquer circunstância econômica adversa. Não permitais que contratempos temporários vos façam abandonar o caminho de fé que começastes. A liberação financeira total pode levar tempo, especialmente se você estiver sob opressão econômica por anos. Mas a cada dia que você anda nesses princípios, a cada dia que você ora com fé, a cada dia que você declara as promessas de Deus, você se aproxima da plena manifestação
de seu destino de prosperidade. Seu histórico financeiro está sendo reescrito agora. As cadeias de dívidas que o oprimiram estão sendo quebradas pelo poder da palavra de Deus, aplicada com fé persistente. Portas de oportunidade que foram fechadas por anos estão sendo abertas pela autoridade espiritual que você ativou. O favor divino está sendo liberado sobre sua vida, de maneiras que transformarão não apenas o seu presente, mas também o futuro das gerações que virão depois de você. A oração que você aprendeu hoje não é apenas para você, é para sua família, para seus filhos, para seus netos. Quando você quebra as maldições da pobreza em sua vida, está estabelecendo um